Já quis ser uma mosquinha para espiar uma aula no método Charlotte Mason? Então, esse episódio é para você. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Eu sou a Bárbara Lores, diretora de currículo e cofundadora da Academia Adultos Dons, uma plataforma com aulas online e ao vivo de todas as matérias, em um ambiente seguro e livre de doutrinação ideológica. E eu sou Amy Kathleen, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. No episódio passado, conversamos sobre como o método Charlotte Mason se diferencia de outros modelos educacionais, como o construtivista e o behaviorista. E prometemos que hoje iríamos falar de um modo mais prático, como esse método aparece no dia a dia. Exatamente. Já estamos prometendo isso aí faz tempo, né, Anne? Na verdade. Sempre chega no finalzinho do episódio, já, a gente vai falar mais prático no próximo episódio, só que nunca dá tempo, né? Então, mas hoje vai, gente. Então, mas só antes da gente entrar, né, no concreto, você estava mencionando, né, essa nossa última conversa, e eu percebo que ficou muito claro, e eu até convido vocês, gente, se vocês não assistiram ainda o episódio anterior, faz muita diferença que vocês assistam, ouçam com atenção para poder compreender bem não só esse episódio de hoje, mas os outros que virão também daqui para frente, né? Porque é fundamental que você entenda como que a verdade realmente ocupa o centro da aula nesse método. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma educação logocêntrica, em que aprender é um encontro com a verdade. Isso me lembra muito algo que o Andrew Carnegie fala, né, de que o início do Evangelho de João é, digamos assim, um tratado pedagógico por excelência, né? Ensina muito sobre educação. E se você pega lá o Evangelho de João, tá, né? No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. É muito impressionante a gente parar, às vezes a gente não medita de fato no que está sendo dito aqui, né? Porque se for verdade mesmo, isso daqui, né? Que todas as coisas existem porque vieram à vida através do verbo, que é o logos, né? Se você vê na tradução grega, quando a gente está falando de uma educação logocêntrica, a gente está falando dessa educação centrada no logos, no verbo. Se tudo que existe só existe através dele, né? Não é isso que está escrito ali, né? Que sem ele nada foi feito, sem o verbo nada foi feito. Então, não é que o mundo é simplesmente só um monte de coisas desconexas, né? Ou de átomos, de partículas aí obedecendo às leis físicas. Não, né? Existe uma ordem na natureza. Aquilo que a gente pode perceber ao nosso redor é inteligível. Então, deve ter uma inteligência por trás, né? Às vezes as pessoas falam que, ah, não, eu não tenho fé, eu sou ateu. Não, querido, você não está entendendo. Você tem muita fé, você tem até mais fé do que eu, porque para acreditar que do nada pode vir alguma coisa, é preciso muita fé. É que do caos pode vir a ordem. É tipo você pegar assim uma sopa de letrinhas, jogar para cima, aí vai cair em forma de Divina Comédia, sabe? Realmente, é muita fé de que uma coisa assim possa acontecer, sabe? Porque o normal seria que por trás de algo inteligível existisse uma inteligência. Enfim, eu estou lendo agora, Anne, um livro, então, um pequeno off-topic aqui, gente, é, que vocês.
acompanham o canal aqui, vocês já devem ter visto que a gente tem um episódio falando sobre Pousando no Amor, que é uma série coreana que está na Netflix e tal. A gente fez algumas reflexões sobre isso. O nosso momento Sala dos Professores aqui. Vou deixar o link caso não conheçam, mas eu já digo logo, né? É bom assistir a série primeiro para depois ouvir o episódio, porque não é que tem spoiler, é o puro suco do spoiler, aquilo ali. Não, não tem um minuto que não tem spoiler, é só spoiler. Mas é legal. E depois que eu assisti essa série, eu comecei a me interessar mais por cultura coreana e tal, saber mais sobre essas coisas. E recentemente eu estava vendo que como que o cristianismo se difundiu na Coreia, né? Foram, na verdade, os leigos. Então, diferente de outros países em que você teve sacerdotes, missionários que foram para lá para apresentar a fé, quando os missionários chegaram lá, eles já conheciam a fé, porque os leigos se reuniam em grupos para estudar alguns livros que vinham da China. E um desses livros, eu fui atrás, né? Fiquei curiosa para queria saber e tal. Até aparece em uma série coreana também chamada A Historiadora, se chama A Verdadeira Noção de Deus. Em inglês, ficou The True Meaning of the Lord of Heavens. No fundo, foi escrito em mandarim, né? Então, são traduções, tentativas de expressar, mas foi um sacerdote jesuíta, missionário, que foi para a China no século XVI. E ele era, assim, um grande intelectual, ele entendia muito de astronomia, de geografia, ele ficou muito respeitado, assim, entre os eruditos da época. E quando ele falava, então, da fé, as pessoas já ouviam ele, assim, com mais respeito, sabe? Porque não é como se fosse um Zé qualquer, Zé das Couve lá falando. Não, era uma pessoa, assim, né? O prestígio dele já precedia aquilo que ele ia falar. E aí, ele escreveu um catecismo, que é esse, né, a verdadeira noção de Deus. E eu achei muito impressionante, porque é totalmente diferente do que a gente conhece hoje, né? Porque é um diálogo, estilo diálogo socrático. Você tem um erudito oriental e um erudito ocidental, e eles estão dialogando, conversando com o outro. O discípulo, digamos assim, que é o oriental, vai perguntando, e aquele mestre ali vai explicando uma série de coisas, fazendo provocações, fazendo o outro pensar. E aí eu comecei a ler esse livro, eu achei no archive.org, que é um site que você pode pegar livros emprestados. E tem um trecho lá, eu achei fantástico, porque quando você vê essas séries assim de época, tem muito arqueiro, arco e flecha, tal, isso aqui. E então ele conseguiu expressar isso que eu estou tentando falar para você, só que de uma forma que o pessoal da época entendesse, né? Então ele fala algo assim, olha, imagina que você vê várias flechas voando por cima da sua cabeça e cada uma atinge um alvo exato. Você não precisa ter visto o arco. Você nem viu os arqueiros, na verdade. Mas você sabe que tem arqueiros muito bem treinados, habilidosos, que estão lançando aquelas flechas ali com arcos. E por isso as flechas estão atingindo cada uma o seu alvo. Porque não tem como, né? Ter um monte de flecha atingindo o alvo se não tem um arqueiro disparando aquilo ali, entendeu? Então, a mesma coisa, né? Quando você olha para nossa, olha para o teu corpo, né? Cada enzima tem aquela função específica. Os animais, enfim, que ninguém deu aula para eles, né? De como fazer as coisas, eles nascem sabendo, né? Nenhum João de Barro faz engenharia e simplesmente faz lá o que tem que fazer, né? E quando você percebe essa ordem no mundo ao nosso redor, você vê como esse logos está realmente em tudo. É impressionante essa razão ali. Enfim, é muito bonito. E se é verdade mesmo isso, né, de que todas as coisas vieram à vida através do logos, olha, por trás dessa criação tem uma mente, que é a mente divina. E a educação é esse momento, essa oportunidade que a gente tem para encontrar essa mente, para conhecer, e não só o Criador, mas também tudo aquilo que ele criou, né? Então, sei lá, se você quando você observa os quadros de um pintor,
você vai pegando um pouco do jeito daquele pintor, né? Um pouco da personalidade dele, tipo de cor que ele usa, se são cores mais alegres, se são cores mais tristes, se ele tem um estilo mais realista, um pouco mais embaçado, enfim. Você consegue, né, intuir algo também sobre aquela pessoa que criou, né? Da mesma forma também, né? Quando a gente vê a realidade ao nosso redor, você vê um mar forte, potente, aquelas ondas batendo assim na pedra. Te fala um pouco sobre o poder de Deus, né? Você vê a beleza das flores, tu te remete a Ele, que é a suma beleza, né? Se existe alguma coisa que, né, de que a gente possa dizer, ah, isso é bonito, é porque Deus é bonito. É, e não só aquilo que Ele criou diretamente também, mas tudo aquilo que Ele permitiu que os homens criassem. Porque se você for lembrar, né, daquela conversa que a gente teve em alguns dos episódios anteriores, a gente falava, né, que olha, se alguma coisa é verdade, venha de onde vier, vem do Espírito Santo. Pode ter sido Pitágoras que falou que era pagão, pode ter sido, sei lá, Aristóteles, não importa. Se é verdade, vem de Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele inspirou também muitas outras pessoas que nem conheciam a Deus, mas que chegaram a verdades da astronomia, a verdades da geometria, da gramática, o que for, né? É, e conhecer a verdade é algo, sei que parece que dá um sentido também para a nossa vida, né? Aquela coisa, dá até aquela lâmpadazinha, né? Quando a pessoa tem aquele insight, tipo, uau, realmente, né? Isso. É, e desde muito tempo já, né? Antes do cristianismo, os gregos já acreditavam que tinha uma razão, assim, um princípio ordenador, né? Que conferia ordem, que sustentava tudo. Eles chamavam isso de logos. Só que no cristianismo a gente conseguiu aprofundar, a gente conseguiu perceber que, na verdade, o Logos ele não é só uma ideia, mas é uma pessoa que se fez carne, que entrou na história, que armou sua tenda aqui, né, no meio dos homens. E quando a gente fala de uma educação a partir de uma perspectiva cristã, olha como tudo se encaixa, assim, né? No fim. Então, puxa, eu quero promover nos meus alunos esse encontro com a verdade, eu quero dar para eles essa oportunidade de ter um encontro mente a mente com o próprio criador, mas também com as suas criaturas, né? Você pega um autor como Dickens, por exemplo, ou um pintor, sei lá, Monet, enfim. Quando eu estou ali diante de uma obra, de uma pintura, de um livro, de uma poesia, a minha mente está em contato com a mente daquela pessoa que criou aquilo dali também. E esse que é um cuidado que a gente tem que ter também, a gente já falou sobre isso anteriormente, do professor se ocupar de promover esse encontro, de tirar as pedras do caminho, mas de saber também o momento em que ele precisa deixar que o aluno se relacione com aquele autor, com aquela verdade, enfim. Mas enfim, já falei demais, né? Mas eu penso que a verdadeira educação é isso, né? Quando a gente permite que a mente do aluno se encontre com uma mente maior do que a dele. E com essa perspectiva de que você falava agora, né? Desse encontro mente a mente, a educação ela vai deixar de ser uma apenas, né, uma transmissão de informações. Sim, sim. Porque quando a gente fala aqui, né, no final do episódio, sempre, né, sobre a relação, né, educação como ciência das relações, não é simplesmente aquela perspectiva do baldinho, né? Eu vou pegar aqui essa informação, vou tirar daqui e vou jogar para lá. Não, isso não adianta. A gente pode até memorizar, pode colocar na prova, mas depois a gente esquece. Se você não se relacionou pessoalmente, a sua pessoa não se relacionou com aquela verdade, se você não se apropriou, se não pensou, meditou naquilo, não, sabe, realmente ativamente trabalhou com aquilo ali que você está aprendendo, você foi só uma coisa passiva de Ctrl+C, Ctrl+V, isso não é educação, sabe? Não, não é.
É até errado a gente dizer que a educação ela vai deixar de ser uma transmissão de informações. Se a gente pensar que educação não é uma transmissão de informações, no fundo, né? Mas olha só, seguinte, eu agora queria virar a mesa aqui um pouquinho, sabe? Porque eu já me disseram que eu ando falando demais aqui nesse episódio, que deveria ser uma conversa e não tanto um monólogo. Então, Anne, conta pra gente, por favor, né? Você que dá aula aqui na Academia EDD, você dá aula de artes da linguagem, clube de leitura também, mas vamos focar principalmente nessa parte de artes da linguagem, só para vocês diferenciarem, pessoal. A gente tem alguns cursos aqui que seguem estritamente esse método da lição, como a Charlotte Mason descreveu, e outros que são mais livres, né? Como, por exemplo, o clube de leitura. O clube de leitura funciona assim: os alunos eles se reúnem uma vez na semana para discutir obras literárias. Então, sabe aquele livro que você queria muito que seu filho lesse, está meio parado aí na estante, mas ele não se anima? Talvez ele precise de um grupo de amigos que estejam lendo aquele mesmo livro para encontrar lá o pessoal e conversar sobre aquilo. Então, é, essa experiência mesmo de cultivar amizades em torno de boas obras literárias, amizades literárias. Então, sei lá, vamos ler aqui o Hobbit. Então, leiam aqui esses capítulos durante a semana que a gente vai se reunir semana que vem para discutir. Como que é feita essa discussão? Com o método socrático, o professor ele faz perguntas, não perguntas objetivas do tipo, sei lá, né? O que faz o Anel do Poder? Não, mas perguntas que realmente façam os alunos refletirem. Né? Nossa, o que você faria se você tivesse nessa situação, naquela, enfim. Coisas que não baste uma respostinha curta, mas que exija realmente parar para pensar, para entender, né, as relações de causa e consequência ali na história, as virtudes e os vícios daqueles personagens. Enfim, tudo isso a gente faz no clube de leitura através de reuniões ao vivo. Eu modero discussões de clube de leitura, a Anne também. O que seus clubes estão lendo agora, Anne? O meu, eles são alunos adolescentes, a gente está lendo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eles estão adorando. Eu agora estou com dois clubes, um a gente está lendo, eles são mais novinhos, a gente está lendo O Pequeno Lorde, que é na mesma altura do Jardim Secreto, e a gente está lendo também O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, enfim. E é isso, eles leem, a gente se reúne uma vez na semana para discutir aquelas obras ali. Então a aula é só discussão, basicamente, não é exatamente uma aula, né? É um momento de discussão para que eles possam, sabe, trocar ideias sobre essas obras com outros leitores também. Eu sempre lembro da história de um menino que a mãe dele veio contar né, assim, poxa, eu comprei o clube de leitura, eu fiquei super feliz, porque uma vez meu filho veio assim, quase chorando no carro, porque na escola que ele estudava, ninguém lia as coisas que ele lia. Enquanto ele estava lendo, sei lá, Nárnia, o Hobbit, o pessoal estava lendo a revistinha do Minecraft, alguma coisa assim. E ele, poxa, será que só eu, assim, gosto desses livros? E ele foi para o clube de leitura e na primeira aula a professora já perguntou, qual é o seu livro favorito? Qual é o seu livro favorito? Todo mundo ia falando lá, os livros ele já tinha lido. Ele falou, gente, existem outras pessoas assim como eu. Né? Então, mesmo com a distância, o fato das aulas serem ao vivo, a gente consegue promover mesmo essa interação, né? Com não salas lotadas, não, tem que ser uma quantidade que dê para todo mundo falar, para interagir, a gente prioriza muito isso aqui. Mas, se você quiser saber de clube de leitura, a gente deixa as informações aqui embaixo, que o nosso foco hoje não é esse, né? A gente não quer falar dessas aulas mais, que não são aulas, né? Mas esse momento assim, de discussão mais estilo clube, né? A gente não quer falar de clube, a gente quer falar de curso, de aula, arte da linguagem. Então, a Anne também dá aula de arte da linguagem aqui, que é o curso que a gente tem na academia, né? Que explora tanto o aspecto da literatura, quanto a narração, a gramática, quando são mais velhos, enfim, tem todo um acompanhamento, por isso que a gente chama de artes da linguagem, coisa bem mais abrangente. E nesse curso a gente tem, de uma forma bem clara, esse método da lição. Então, a Charlotte Mason, ela enfatizava muito, né, que ela não tinha um sistema, uma coisa assim fechada, mas
ela tinha, sim, um método, um caminho que você precisa seguir para alcançar os resultados que você quer. E me conta então, Anne, concretamente, que é para isso que o pessoal está aqui, eles querem saber, né? Esse método aí, como é que é na prática, na sua aula, né? Como é que se mostra essa centralidade do logos, essa centralidade da verdade? Porque uma coisa é a gente querer, assim, realmente, assim, minha aula é centrada na verdade. Tá, ok, querido, mas como que isso se concretiza na prática, né? Nas tuas aulas, Anne, descreve pra gente, né, como que você percebe isso acontecendo, é, dentro do método da lição. Bom, tá, eu senti uma certa pressão. Vou virar mesmo. Vou Vamos virar, virar a mesa. mas, bom, a gente tem falado, né, ao longo de vários episódios sobre isso, sobre essa centralidade da verdade na aula, que segue o método Charlotte Mason. E essa verdade, né, a gente pode acessar através de vários recursos. Então, no caso vamos falar de uma aula de literatura, né? A nossa aula ela vai partir do livro como centro, claro, né? E assim, a aula de literatura, eu digo que nós somos, no método, nós somos bem privilegiados, porque essa linguagem viva, né? Esses livros vivos a gente já tem ali na literatura. Então, isso já ajuda muito nesse planejamento da aula e também torna esse processo da narração, da discussão algo mais natural, porque para você contar, né, algo que você ouviu, uma história que você ouviu, é muito mais natural, mais fácil. Acho que a gente falou até naquele episódio também que você citou do Pousando no Amor, sobre isso, né? A gente gosta de contar as coisas, a gente gosta de falar sobre as coisas. E aí, né, de forma bem prática, bem concreta, a aula ela tem três etapas. A primeira etapa que é a preparação, a segunda que a gente coloca junto ali, leitura e narração como uma segunda etapa, e a discussão, que é a terceira e última etapa. Isso aqui é o que eu vou, né? Essa ordem é a ordem de execução na aula. Mas é claro que no planejamento, né, ou você que vai planejar a sua aula de literatura, você vai começar da leitura, porque como é que você vai preparar uma aula sem saber o que você vai ler? Não faz o menor sentido, né? Então, algo que a gente precisa ter em mente sobre uma aula no método Charlotte Mason é que uma característica são as lições curtas, né? As lições elas costumam ser curtas. Para quê? Para que os alunos eles consigam estar atentos a cada uma dessas etapas que a gente citou. Então, não adianta fazer uma aula, né, demasiado longa e o aluno ele não conseguir, né, prestar atenção ali nas diversas etapas. Então, elas costumam ser curtas. Então, aqui, né, a Bárbara está falando do curso de Artes da Linguagem, por exemplo, aqui na Academia do D. Na escola prima, que seria o equivalente ali ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, a aula dura 30 minutos diariamente, né? Já na escola secunda, do quarto ano em diante, dura 40 minutos. Mas, assim, não é que eu vou preparar uma aula de 40 minutos ou de 30 minutos, né? A gente recebe os alunos, a gente faz uma oração, a gente recita uma poesia. Então, essa parte da aula em si, de literatura, ela é ali um pouquinho menor, né? Então, eu preciso ter isso em mente para eu poder planejar uma lição, né, muito adequada com esse tempo, tá? E aí, voltando a esse planejamento, o que que eu preciso ter, né? Primeiro, eu preciso ter bons livros escolhidos. Aqui a gente tem a curadoria da Bárbara, então o professor, ó, fica bem tranquilo, ele recebe ali as leituras, né? A gente conversa, então, preciso escolher um bom livro, e aí eu faço a minha leitura, né? E esses livros que a Bárbara escolhe, que você vai escolher, né? Passados por esse teste do tempo, algo bem cuidadoso, tá? Quando eu escolho, né, qual livro, qual leitura eu vou fazer, quais as páginas que eu vou seguir, aí eu preciso pensar, a minha preparação, ela deve ficar ali em torno de 7, 8 minutos, né, essa etapa. No máximo 10. Porque a gente está falando com pessoas, a gente quer um encontro mente a mente. Então, é claro que eu planejo que aquela etapa tenha um determinado tempo, mas o aluno ele pode falar um pouco mais, pode falar um pouco menos, e isso é necessário muitas vezes flexibilizar. Então eu faço essa leitura prévia, né?
E a gente começa essa preparação também, né, convidando os alunos, né, a falarem sobre algo que eles se lembram, ou de uma leitura anterior, ou de algum assunto que vai se conectar com essa leitura que a gente vai fazer, mas nunca dando assim spoilers, né? É sempre realmente preparando para que a leitura ela chegue ao coração desse aluno de uma forma clara, que ele compreenda. Então, essa é uma primeira característica. Então, eu li, né, o texto ali, e se você observar bem, eu não sei, acho que para você foi assim, Bárbara, mas para mim, em todos os textos que eu li na escola, eu lia e embaixo eu tinha um glossário, né? E aí, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver o significado, eu tinha que voltar lá para ler tudo de novo, é claro, né? Porque agora eu não lembro mais onde é que eu vi essa palavra aqui, então eu tenho que voltar. Então, aqui a gente faz um pouquinho diferente, né? Eu li, né? Eu, planejador, li, separei ali as páginas que eu vou ler, e aqui eu vou abrir um parêntese. Não estranhem se um dia, né, vocês puderem ser essa mosquinha aí, espiarem uma aula, se a gente lê uma ou duas páginas em uma lição. Porque não é o volume que nos importa em uma aula, mas que realmente seja uma leitura bem compreendida, que proporcione boas discussões. Então, às vezes a gente lê mesmo só uma ou duas páginas, não tem problema algum. E aí, o que que a gente precisa? Extrair dali para a preparação um vocabulário. Então, aqui nas nossas aulas, né, nas aulas do método, o aluno ele vai ouvir a leitura sabendo o que cada palavra significa. Então, quando eu leio previamente, eu já conheço os meus alunos, né? Você vai conhecer o seu filho, você já sabe deduzir ali, ou você, claro, vai imaginar, olha, essa palavra já é mais difícil, ou essa que ele conhece em um outro, com outro significado, em um outro contexto, e aí você traz esse vocabulário para a apresentação, para a preparação, perdão, de uma forma bem enxuta, bem objetiva. E a gente pede a narração desse vocabulário também. E sempre fazendo de uma forma com que eles cheguem na leitura sabendo realmente, né, tendo clareza no significado de cada uma dessas palavras. Então, qual o objetivo? Olha, Desculpa. desculpa te cortar agora só um pouquinho. Antes de você avançar, eu Tá. queria só comentar esse aspecto que quando eu e a Juliana, né, estivemos lá nesse treinamento nos Estados Unidos, né, promovido pelo Ambleside Schools International, foi que eu me dei conta, assim, né, da importância realmente de narrar o vocabulário. Às vezes a gente fala assim, como assim? O que que é narrar o vocabulário? Só para abrir um parênteses aqui, gente, é o seguinte, né? Então, como a Anne falou, quando você faz o planejamento, você vai separar ali algumas palavras que o aluno tem, né, ou não conhece, ou que vai ter alguma dificuldade, e que seja necessário para compreender o texto, né? Sem aquilo ali você não entende. Então, a própria Shawn Mason sinaliza, né, nas obras dela de que é, a gente não tem que ficar também obcecado com isso, sabe? Tem palavras que realmente, ali pelo contexto, você consegue entender, mas tem palavras que não dá. Então, a gente não quer que o aluno fique parando no meio da leitura para perguntar o significado das coisas. A gente não quer que interrompa o fluxo da narrativa, né? Porque a gente lê uma vez para que depois ele conte com as suas palavras, né? Então, a Anne vai explicar na sequência. A gente não quer esses cortes, assim, a gente precisa, né, daquele texto ali inteiro e tal. Então, a gente fala o vocabulário antes. Só que também não adianta você falar também uma lista super longa de palavras, como se o aluno fosse um computadorzinho, né, para memorizar aqui. Então, escolhe poucas palavras, só daquele trecho que você vai ler mesmo. Se tiver mais palavras em outro trecho, você divide esse momento, né, e depois faz uma nova preparação antes do outro trecho. Mas depois que você falar aquelas palavras, você pode perguntar para os alunos o significado, sabe? Então, fulano, diga o que você lembra sobre o que bauxita significa, né? Ah, uma pedra, assim, assim e tal. Pronto. Ah, legal. Você concorda, Beltrano? Ah, concordo, discordo, sei lá, por quê, né? Enfim. Porque assim você realmente garante, antes da leitura, de que os alunos, assim, eles sabem o significado de palavras que são importantes para a compreensão. Então, só para vocês entenderem, assim, esse momento de preparação é o momento em que eu estou dando para os alunos as ferramentas necessárias para que ele consiga desempenhar bem o seu papel de leitor, né? Imagina que ele está indo para uma batalha. É o momento que eu tenho ali para equipá-lo, para dar para ele as armas de que ele vai precisar para enfrentar aquele texto. Então, eu não abandono ele sozinho, ele que se vire, ele que me pergunte. Não. O que que eu posso fazer
para remover as pedras do caminho. Ah, é isso, por exemplo, né? Mas tem outras coisas também que eu vou deixar. Sim. É, algo também que é importante assim a gente falar, né? É que a gente nunca deixa o aluno ir para o texto sem entender. Então, às vezes a gente pede a narração do vocabulário e ele não se lembra. Ele fala, "Ah, eu não lembro." Aí você pede a outro que se lembrou e falou. A gente volta naquele primeiro e pede de novo. Ai, mas o colega acabou de falar. Não, mas ele vai narrar. Além dele realmente compreender o significado, ele vai sair com a experiência de, eu agora sei, né, o que quer dizer, eu consegui narrar. Então, a gente também faz essa dinâmica de muitas vezes passar a narração para outro, voltar naquele, para que a experiência dele naquele momento de preparação seja realmente positiva. E aí, como a Bárbara falou, né, o que mais que a gente pode trazer além do vocabulário? Isso é a leitura quem vai direcionar. Então, tem leitura que realmente basta que eu apresente o vocabulário. Tem outras que vão exigir que eu apresente imagens. Então, por exemplo, na Escola Prima, recentemente a gente leu A Bela Adormecida no Bosque, né, do fabuloso Livro Azul. E aí, por mais que eu tentasse explicar o que é um fuso e o que é uma roca, eles não iriam compreender, né? No máximo, eles iriam, assim, são artigos que utilizavam, né, na costura. Mas se ela fura o dedo, eu acho que a gente entende, né, que era necessário que eles vissem. Então, nesse caso, a gente faz o que? A gente apresenta. E aí a gente permite que eles mesmos observem, né? O que você nota. E aí eles trazem também experiências pessoais. De, isso parece com tal coisa que eu já vi na casa de minha avó, por exemplo, né? Eu já ouvi falar sobre isso em outro texto. Então, às vezes, a gente traz as imagens para preparação, justamente para tirar esses obstáculos que a Bárbara falou. Né? Um outro exemplo, mesmo em literatura, a gente pode utilizar mapas. Então, às vezes a leitura, ela se passa, pode ser que não seja necessário a criança saber exatamente, né, onde é o leitor saber onde é aquele lugar, mas às vezes é importante que ele saiba exatamente, né, onde se passa aquela história. Então a gente faz o quê? A gente apresenta um mapa. E sempre, nunca assim o professor mostrando, editando, sempre trazendo eles para que eles se envolvam com aquele, seja com a imagem, seja com o mapa, e eles mesmos cheguem à conclusão de, aqui é tal lugar. Então, um outro exemplo, né, para ilustrar, a gente estava lendo, está lendo ainda, né? Nós ainda estamos lendo Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E aí, a história se passa na Pérsia. Só que, tudo bem, o aluno lá em história, quando chegar a criança em determinado ponto, né, dos estudos de história, ele vai estudar sobre a Pérsia, mas é possível que ele nunca tenha ouvido falar na Pérsia. Então, o que que a gente fez? Há mais ou menos quase 100 anos, a Pérsia mudou oficialmente, né, oficialmente seu nome para Irã. Irã talvez ele já tenha ouvido falar. Então a gente apresentou um mapa antigo, aí nesse mapa tinha lá a Pérsia. Aí a gente pede o quê? Para o aluno contornar aquele país, né, para entender ali o seu espaço geográfico. Ele olha os países ao redor, a região. Pérsia, legal. Depois a gente fez o quê? A gente apresentou um mapa atual. Quem está ali naquele lugar da Pérsia? O Irã. Falei esse nome, Irã, faz o contorno. Quais países estão lá? Ué, professora, não é o mesmo lugar? E eles podem falar, porque esse país onde se passa a história da Ladinha hoje se chama Irã. Então, a leitura é quem vai, né, nos direcionar para essa preparação. E aí eles chegam na leitura, como a Bárbara falou, realmente com o seu papel de leitor, ouvidos atentos, sem essas interrupções. E um ponto interessante que você falou, né, que a gente pode trazer também para elencar, é essa preparação dividida. Então, quando a gente vai para a leitura e narração, às vezes também é necessário dividir a narração, porque há alunos que já têm muita familiaridade, né, muita prática, que você poderia ler 10 páginas e ele saberia narrar precisamente cada detalhe. Mas, a depender da idade do aluno, da maturidade, da própria densidade do texto também, né? Às vezes é muito descritivo, tem muitas informações. O que que você faz? Você não tem problema nenhum. Olha, eu só vou ler 2 páginas, mas eu vou parar a cada um parágrafo ou a cada 2 parágrafos e pedir que eles me contem, né? Essa narração que a Bárbara já falou em um outro episódio, né? Associando aí a tradição clássica,
que seria uma pré-retórica, né? Eles contarem para a gente, com as próprias palavras, o que eles se lembram daquela leitura. Então, tudo isso a gente vai vendo na preparação, né? É necessário parar a cada um parágrafo? Não, eu posso ler tudo e pedir a narração. O vocabulário está muito extenso, né? Eu preciso dividir. Então, isso a gente vai fazendo, lembrando ainda, né, que é uma lição curta, né? Que tem essa característica de uma lição curta. Então, a gente faz a leitura, os alunos narram, né, nos contam. A depender do texto, às vezes eles conseguem narrar mais. E também, assim, não é a quantidade, né? A gente quer que eles tenham essa atenção à leitura e esse esforço de tentar se lembrar. Isso eles vão adquirindo a cada aula, né? Como a gente falou, uma aula de cada vez, a cada aula, isso vai se concretizando cada vez mais na prática de cada um. E a gente parte para a última etapa, que é a discussão. Então, como você falava ali, né, do clube de leitura, então, aqui também, nas aulas de literatura, nas aulas das outras matérias, seguindo esse método da lição, a gente não faz pergunta objetiva, como, por exemplo, o que Aladim foi buscar na gruta. Todo mundo sabe que foi a lâmpada. Então, né, não é esse tipo de pergunta. Mas, Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? exatamente. Se você se sente bobo respondendo uma coisa dessa, é claro que a criança também se sente boba, É, sabe? exato. Assim, fazer uma pergunta dessa é pedir para o aluno falar, professora, tá na cara, né? É óbvio, não precisa nem perguntar. Então, a ideia, né, o objetivo da discussão é exatamente, né, que eles reflitam sobre os acontecimentos lidos, que eles muitas vezes confrontem, né, com a sua própria realidade, com outras leituras que eles já possam ter feito, outras histórias que eles tenham ouvido no seu dia a dia, mesmo histórias contadas, que reflitam sobre as suas próprias atitudes. Então, ainda trazendo esse exemplo aí do Aladim, né? Exemplos de discussão. Você confiaria em alguém que disse ser seu tio, mas que você nunca viu antes? E aí, às vezes, eles trazem, nossa, uma vez uma pessoa me contou isso, e olha só, não era verdade, né? Como podemos saber se alguém é confiável? É possível que alguém fale coisas bonitas só para conseguir o que quer? Então, aqui são alguns exemplos, né, de perguntas que não são objetivas e que abrem, né, esse leque de discussões. Porque é muito interessante no método Charlotte Mason, às vezes a gente planeja, né, com uma discussão ali, eles devem trazer para esse lado, e eles trazem, assim, uma outra perspectiva que gera outras discussões, e isso enriquece porque proporciona esse encontro mente a mente. E E é vivo, né? exato, não é engessado, né? É vivo, exatamente, é natural, é muito bom, assim, eu amo as aulas de artes da linguagem, eu sou suspeitíssima para falar. E outro ponto, assim, já para encerrar, né, da discussão, é que não precisa ter aquele questionário, aquele volume de perguntas que parece que não acaba mais, né? Então, assim, uma ou duas perguntas já proporcionam uma boa discussão. Às vezes a gente deixa três como ali uma opção, né? Caso não tenha fluído muito bem com aquela pergunta. Então, a gente deixa uma terceira opção, seria assim, uma pergunta reserva. Mas, assim, em linhas gerais, né? Se você queria ser uma mosquinha para saber como eram as aulas, em linhas gerais, essas são as etapas de uma aula seguindo o método Charlotte Mason. Mas agora eu acho que talvez eles estejam se perguntando, né? Como será que essa estrutura se aplica a outras matérias, né? Então, sei lá, né? Falamos aqui de preparação, leitura e narração, discussão. Tá, parece que, como você falou, né? Numa aula de literatura isso é tudo muito natural, né? Mas como fazer isso numa aula de ciências? Como fazer isso numa aula de geografia? O que que você acha, Anne? De repente, no nosso próximo episódio, a gente trazer um outro professor, um terceiro professor aqui, para contar para a gente, assim como você contou, como que isso se aplica na aula dessa matéria, né, concreta. A gente podia fazer algo assim, o que que você acha? Eu acho ótimo, acho uma excelente ideia. Muito bom? Então, façamos isso. Ok. Então, muito bem, né? Obrigada por nos acompanhar até aqui.
E se você ouviu até o final, deixe um comentário contando qual etapa do método da lição é mais desafiadora para você. É a preparação? É a discussão? Nós vamos fazer esse episódio especial também, né, para responder essas perguntas que vocês nos enviarem nos comentários. Então, não deixem de perguntar. E enquanto isso, sigamos o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação uma ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar as crianças a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas. E percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima! Tchau, tchau!